Olá, pessoal! Vamos dar início então às aulas do dia 31/3 e dia 1º de abril. Continuando então as nossas aulas no sistema remoto, tá certo? Muito bem. Então, nós vamos trabalhar nessa semana com funções de várias variáveis, tá? O que são funções de várias variáveis? Quando nós trabalhávamos com f de x igual a 2x, por exemplo, eu sei que f de x é o mesmo que y, né? Eu posso falar que y é igual a 2x. E se eu estivesse fazendo um gráfico, esse gráfico ele tem duas dimensões, uma dimensão é x, outra dimensão é y. A variável independente é x, porque eu escolho o valor de x, e a variável dependente é o y, porque o y vai depender do x. Se o x fosse zero, f de 0 2 vezes 0 que é 0, esse ponto aqui. Se for x igual a 1, o x é 1, o f de 1 é 2. E assim por diante. E aqui eu tenho esse ponto, que é o ponto 1 e 2. Se eu juntar esses dois pontos, eu tenho uma reta. E aí eu não preciso fazer muito esforço para ver que 2x é uma reta, né? E aí sai daqui, passa por ali, continua e desce também. Então essa aqui é y igual a 2x, ou se eu quiser falar que f de x é que é 2x. Muito bem. Mas e duas variáveis ou mais? Quando eu tenho duas variáveis ou mais, uma função de f de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado de números reais x e y de um determinado conjunto domínio um único valor real denotado por f de xy. Então veja que agora vai ser f de xy. E aí nesse caso, a f de xy vai ser uma função que depende de x e y. Então pode ser x mais y, pode ser 2x menos y, mais 3 e assim por diante. Na verdade, agora eu tenho duas variáveis, ou um par ordenado. E esse conjunto D é o domínio da função f, e f, de fato, é a imagem. É o conjunto de valores possíveis de f. Então, f de xy, tal que xy pertençam ao domínio. E aí nós vamos chamar, assim como o f de x ele era chamado de y, e era um gráfico de duas dimensões, nós vamos ter agora que o f de xy nós vamos chamar de variável z. E aí eu vou ter um eixo agora de três dimensões. O x vai vir aqui, o y vai vir aqui e o z vai vir aqui. Evidente que aí eu posso ter os valores negativos também, né? E no caso os valores negativos seriam para cá no eixo x, para cá no eixo y e para cá no eixo z, tá? Mas agora então o z é que é o f de xy. Então eu vou ter uma função de duas variáveis, que é um eixo de três dimensões, ou seja, uma figura agora tridimensional. Então, f de x, duas dimensões, f de xy, três dimensões. Sempre uma dimensão a mais do que a quantidade de variáveis, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Para cada uma das seguintes funções, calcule f de 3 e 2. Ou seja, o meu x agora vale 3 e o meu y vale 2. E aí eu tenho, assim, pede para determinar o domínio também. Então vamos lá. Então aqui eu quero calcular aqui o f de 3 e 2. No lugar do x eu coloco 3, então vai ficar a raiz de 3. E no lugar do y eu coloco 2. Mais 1 dividido por... O x agora vale 3. 3 menos 1. Então a f de 3 e 2 vai ficar igual a raiz de 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Raiz de 6 sobre 2. Então, a f de 3 e 2 é raiz de 6 sobre 2. E qual que é o domínio? Aqui, para ter um domínio, lembre que é uma fração, o denominador não pode ser zero. Então, o x tem que ser diferente de 1. Primeira condição. E a segunda condição é que essa raiz aqui, de x mais y mais 1, quem está aqui dentro não pode ser menor que zero. Portanto,
x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual a zero, ou x mais y maior ou igual a menos 1, porque o meu 1 troca de lado e fica menos 1. Então, o meu domínio aqui vai ser x e y pertencem a R2, tal que x mais y é maior ou igual a menos 1 e x é diferente de 1. Pronto. Esse é o domínio dessa função. Tá lá. O domínio dela tá aqui. E f de xy é igual a x que multiplica y² menos y. Então, vou fazer... Colocar uma caneta preta só para poder ficar do outro lado, né? Vou ter que f de 3, 2. No lugar do x vai 3. ln de 2 ao quadrado menos 3. f de 3, 2 é igual a 3 ln de 4 menos 3. f de 3, 2 é igual a 3 ln de 1. ln de 1, se vocês se lembrarem, é zero. Portanto, f de 3, 2 é 3 vezes 0, que é 0. Então, a f aqui de 3, 2 deu raiz de 3 sobre 2, a f aqui deu 0. E o domínio? O x pode ser qualquer valor, mas esse valor aqui não pode ser menor de que 1, não pode ser negativo. E também não pode ser 0. Então, eu digo que y² menos x tem que ser maior que 0. Portanto, y² tem que ser maior que x. Essa aqui é a condição. E aí, o meu domínio aqui vai ficar: domínio é igual a x e y pertencentes a R2, tal que y² é maior que x. Está lá. Essas são as condições para esse caso aqui, então. Exemplo 4. Pulamos exemplo 2 e 3, que são exemplos que não nos interessam trabalhar nesse momento. Determine o domínio e a imagem de g de xy, 9 menos x² menos y². Bom, o domínio dele vai ser dado por esse valor aqui, está dentro da raiz, esse valor tem que ser maior ou igual a zero. Logo, x, aí que eu fiz aqui, todos eles estavam negativos, multipliquei por menos 1, então ficou x², ficou menos 9, na verdade, mais x² mais y² maior ou igual a zero, o 9 trocou de lado, então ficou assim, né? Primeiro, multipliquei todo mundo por menos 1, então ficou menos 9 mais x² mais y² maior ou igual a zero. Passei o 9 para o outro lado, ficou x² mais y². Desculpe, inverteu o sinal aqui, né? Trocou o sinal. Menor igual a zero, tá lá. Igual a 9, né? Ele trocou de lado, tá ali. E ele é uma circunferência, na verdade, um disco, né? Por quê? Porque o x² e y², essa equação aqui, nos remete a uma circunferência. E é uma circunferência no qual o raio seria 9, mas eu quero menor, então eu quero, na verdade, seria essa circunferência aqui de raio 3, tá certo? Aqui é 3. Só que é somente a parte de dentro. Por isso que é o disco, porque tem que ser menor que 9. Se fosse maior que 9, seria a parte de fora. Tá? Então, se fosse maior que 9, seria a parte de fora. E se fosse igual a 9, seria somente a circunferência. Então, o domínio vai ser xy pertence a R2, tal que x² mais y² é menor que 9. E a imagem? Bom, a imagem é a figura, já está dada, né? É 9 menos x² menos y². Então é z igual a 9 menos x² menos y² e pertencem ao D. Muito bem, mas a pergunta é, que figura vai ser essa aqui, né? Essa figura aqui
ela vai ter um z sempre positivo, porque uma raiz nunca vai ser negativa, então o z é maior ou igual a zero. Dessa forma, e por conta de que 9 menos x² menos y² é menor ou igual a 9, nós vamos ter uma imagem que esse valor aqui vai ser sempre menor ou igual a 3. Ou seja, minha imagem vai estar entre 0 e 3, tá certo? Então, vai estar entre 0 no z e 3 no z. Próximo caso aqui. Esboce o gráfico da função f de xy, 6 menos 3x menos 2y. O gráfico de f vai ter que tipo de representação? Ele vai ter a equação z é 6 menos 3x menos 2y. Então eu quero esboçar esse gráfico. Para esboçar esse gráfico, mas eu posso colocar o z do mesmo lado, o 6 do outro? Posso. Olha lá. Eu peguei o 3x e 2y, passei para cá. 3x mais 2y mais z igual a 6. E representa um plano. Por que é um plano? Porque todos eles estão no primeiro grau. O x está no primeiro grau, o y no primeiro grau e o z no primeiro grau. E para desenharmos esse plano, primeiro achamos as interseções dos eixos. Ou seja, na verdade, a ideia aqui é eu fazer o seguinte. Eu pego o eixo primeiro x e y. Depois eu pego o eixo x, z. E depois eu pego o eixo zy. E aí depois eu monto o gráfico de 3 dimensões. Então, olha só. Para poder fazer isso, a minha primeira preocupação é, se é 3x mais 2y mais z igual a 0, no xy o z vale 0. Se o z vale 0, eu fico com 3x mais 2y igual a 6. Eu vou colocar agora primeiro os interceptos, ou seja, x é 0. Se x for 0, quem vai ser y? X é 0, fica 2y igual a 6. Então vai ficar aqui 2y igual a 6. Logo, y igual a 3. Então, aqui no y igual a 3 é onde vai cortar o meu eixo y. Então, aqui é 3. E se o x for 0? Se o y for 0, desculpe. Vai cortar aqui no eixo x, né? Então, eu vou ficar aqui 3x igual a 6. Ou seja, 3x igual a 6, então x igual a 2. Vai cortar aqui no x igual a 2. Então, eu tenho essa reta aqui. No eixo xz, aí o meu y equivale a 0. Então, eu vou ficar com 3x mais z igual a 6. Se o x for 0, o z vai ser 6. Então, aqui vai ser 6. E se o z for 0, 3x é 6, então x é 2. Então, x aqui é 2. E aí eu tenho essa reta aqui. E aqui é 2. E no eixo YZ, o x é 0. Então, ficou 2y mais z igual a 6. Se o y for 0, o z é 6. Então, z aqui é 6. E se o z for 0, 2y é 6, então y é 3. Então, aqui y é 3. Eu tenho essa reta aqui. Eu vou montar aqui as 3 dimensões e depois vou mostrar na próxima página que é exatamente igual. Ó. X, y e z. Aqui no eixo xy é esse aqui. Sai do 2 no x e chega no 3 no y, certo? Vou colocar vermelhinho ali agora. Esse aqui, ó. Esse pedaço aqui. Esse pedaço é exatamente aquele que está lá. No eixo xz, sai do 2 e vai para o 6. Então aqui, ó, é 6. Ele faz isso aqui. Aqui por enquanto. E veja que no eixo YZ, ele vai do 3, que aqui é 2, né? E aqui é 3. Ele vai do 3 do Y até o 6 do Z, ou seja, ele fecha aqui. Então é esse plano aqui. Vejamos lá a resposta. Olha lá. 2 aqui no X, 3 no Y e 6 no Z, exatamente como nós fizemos no nosso gráfico anterior, tá certo? Então, para poder fazer esse aqui, eu sempre vou atribuir primeiro z é 0, e eu tenho que 3x mais 2y é 6, coloca x 0 e acha que o y é 3, coloca y 0 e acha que o x é 2. Depois,
Se o meu x é 0, eu vou ter que 2y mais z é 6. Então é porque se o z for 0, o y é 2. Se o y é 0, o z é 6. E por último, eu faço que o y é 0. Então eu vou ter que 3x mais z é 6. Se o z é 0, o x é 2. Se o x é 0, o y é 3. Então eu tenho aqui x é 2, está lá marcado x2. Quando eu estou no eixo xy, é porque o z é 0. Então, se o x é 2, o y é 3, está unido lá. x2, y3. Se o x é 0, eu estou nesse eixo aqui. E aí, o y é 2 e o z é 6. Também uni os interceptos, está lá. Unidos os interceptos. E por último, se o y é 0, é o eixo xz. Então, 2 no x e, desculpe aqui, o z, né? O z é 6. E aí, tá aqui. Prontinho. Perfeito. Gráficos. Outra forma de visualizar o comportamento de uma função ou de duas variáveis é considerar seu gráfico. Se f é uma função de duas variáveis no domínio D, então o gráfico de f é o conjunto de todos os pontos x, y, z e R3, de tal que z é f de xy e xy pertence ao domínio evidente. Assim, então, o gráfico de uma função f de uma única variável é uma curva C com a equação y igual a f de x, fizemos agora há pouco, né? O gráfico de uma função f de duas variáveis é uma superfície S com a equação z f de xy, e nós vamos poder visualizar o gráfico S como estando diretamente acima ou abaixo do seu domínio. Veja a figura 5. Ó. Aqui é a sombra, ou seja, o meu z é 0, e aqui em cima é o gráfico. Então o que eu tenho aqui embaixo é uma sombra dele. Certo? Sempre vai ser uma sombra dele. Olha o exemplo aqui. Esboce o gráfico g de yz, 9 menos x² menos y². Já fizemos o domínio dele lá atrás, lembra? O domínio dele era que x² mais y² tinha que ser menor ou igual a 9. Ou seja, um disco de raio 3. Então, no eixo, quando z for 0, se eu olhar aqui, nesse aqui, eu tenho aqui embaixo raio 3. xy. Só que o meu z ele pode variar em quanto? Se aqui é 9 menos x² menos y², e esse x² mais y² é menor que 9, esse valor aqui pode ser 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Se ele for 0, raiz de 3, ou seja, no eixo xz, o maior valor vai ser 3. Depois ele vai diminuindo, tá certo? Até chegar em 0. E no eixo YZ, a mesma informação. Então, o que eu tenho aqui, na verdade? Eu tenho essa informação aqui. Z é raiz de 9 menos x² menos y². Se eu levar o quadrado dos dois lados, eu vou ter que z ao quadrado é igual a 9 menos x² menos y². Trago todo mundo para cá. Z ao quadrado mais x² mais y² é 9. Eu tenho uma circunferência, não, agora eu tenho uma esfera de raio 3. Só que vejam só, é só a parte positiva dela, então eu só tenho a parte de cima da minha esfera. Está aqui. Então, reconhecemos como a equação de uma esfera, porque eu elevei ao quadrado, né, lá, x² y² mais z² é 9, de centro na origem, raio 3. Como z é maior que 0, porque aqui é uma raiz sempre vai ser maior que 0, o gráfico tem somente a parte superior, como eu posso ver aqui na figura 7. Uma esfera inteira não pode ser representada por uma única função de x e y, ou seja, eu teria que ter a g de xy, raiz de 9 menos x² menos y², e também a h sendo menos 9. Essa aqui sim é uma esfera, porque ela pode aceitar qualquer valor. O z pode ser positivo e negativo, o x pode ser positivo e negativo, e o y também. Mas essas daqui não, essa aqui é só positiva e só negativa. Então,
Para eu ter essa parte de baixo da minha esfera aqui, eu teria que ter essa função aqui, que seria a h de xy. Tá? Então, h. Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vamos encerrar por aqui, para que nós não possamos já passar exercício. Nós faremos uma live amanhã, às 13h20, e depois da live, vocês tirem as dúvidas de vocês. Então, tentem entender esses exercícios, podem acompanhar pelo livro, são os mesmos exercícios, e nós vamos continuar, então, a trabalhar na sequência, tá? Eu coloquei aqui que vocês podem fazer perguntas à vontade, essa semana novamente. Também podem fazer perguntas direto para mim. Nessa semana não vai ter postagem no WhatsApp de questões, porque o conteúdo não terminou. Vou deixar para terminar o conteúdo na próxima semana e aí nós passamos o exercício, ok? Um grande abraço a todos e foi um prazer imenso participar com vocês nesse momento. Amanhã, então, nos encontramos novamente. Abraço.